Nosso ciclo de Páscoa, ele está representado aí nessas 4 imagens que você deve estar vendo aí. Jesus nasceu, Jesus morreu, Jesus ressuscitou e ele voltará. Fomos muito bem conduzidos pelo louvor hoje, porque essa é a esperança, é a nossa promessa, é aquilo que ansiamos, é aquilo que esperamos. É porque ele vai voltar que nós fazemos missão, é porque ele vai voltar que nós levamos a nossa santidade completamente a sério, é porque ele vai voltar que nós vivemos em esperança. Então, essa semana, preparando a mensagem, eu mudei ela 2 vezes, falei isso para o Vini, nós conversando na sexta, né? Mudei ela umas 2 vezes, você sabe que eu gosto de fazer esboços expositivos, explicar o texto, mas eu ia usar um texto só, mas eu disse, puxa, um texto só não vai necessariamente nos dar a abrangência bíblica que a volta de Cristo deve ser e deve acontecer. Então, durante a semana, eu fui conversando com Deus, fui mudando aqui, fui mexendo ali, e pela graça e misericórdia, então, eu acho que eu quero expor a vocês a certeza da esperança da volta de Cristo, e é por isso que estamos aqui. Hoje a gente vive por um mundo que ele é marcado pela incerteza. A maior marca humana sobre a terra é justamente, obrigado Felipe, é justamente a busca por segurança. É por isso que nós levantamos de manhã e nós queremos guardar o maior número de valor possível na nossa conta bancária. Nós queremos trabalhar tanto, não necessariamente para produzir, como se imagina, mas nós trabalhamos porque à medida que produzimos, temos o retorno dessa produção sendo feita de forma monetária. Então nós ganhamos dinheiro e com isso nós vamos segurando cada vez mais as certezas desse mundo incerto. E aí nós vamos comprar casas cada vez mais confortáveis, nós vamos comprar carros cada vez mais seguros, né? Uma vez, o cinto de segurança, ele era até opcional, pelo menos na minha época. Meu tio tinha um Chevette, o cinto de segurança era para guardar um botijão de gás de 13 quilos que ele fazia, ele tinha feito transformado o carro dele a gás, e esse era o tanque de combustível dele. Hoje, se o pessoal soubesse, ia pedir aquele Chevette para jogar de bomba em gente por aí, porque era um risco mesmo. Então, nossos carros vão ficando cada vez mais seguros, nossos apartamentos cada vez mais confortáveis, a nossa conta bancária, nós ficamos tranquilos, colocamos a nossa cabeça no travesseiro de forma tranquila, quando ela está realmente rendendo e bem gordinha. Isso é pecado? Não necessariamente. Mas nós vivemos em um mundo que é marcado por essas incertezas, crise, medo do futuro, o que vai acontecer, e agora fecha o Estreito de Hormuz, abre o Estreito de Hormuz, e bombardearam lá, e bombardearam aqui, e aí, vamos bombardear também? O que será que vai acontecer com o dólar? Puxa, e o combustível está subindo, como é que eu vou resolver isso? Vou comprar um carro elétrico, porque daí assim eu boto energia fotovoltaica, abasteço o meu carro. Isso não é ruim, tá? Porque o mundo é marcado pela incerteza. No entanto, a Bíblia, ela aponta para um evento glorioso, definitivo e certo. João, quando estava escrevendo na ilha de Patmos a uma igreja que estava apreensiva a respeito da perseguição que estava sofrendo a respeito do Império Romano, ele escreve o livro de Apocalipse, e é legal porque, da perspectiva terrena, nós ainda estamos limitados a isso que chamamos de tempo. Então, a nossa matéria, Deus assim fez, a nossa matéria está presa a essa condição temporal na qual Deus nos colocou. Mas aí foi legal porque João estava lá naquela ilha, preso ao tempo, na época do Império Romano, e Deus diz, sobe aqui. E ele vai arrebatado ao céu. E lá ele vê a vitória de Cristo. E é para isso que ele estava lá, e diz para ele, escreve agora isso. E quando tu voltar, você proclame isso. A vitória de Cristo já aconteceu. Para nós que talvez estejamos limitados a esse corpo, a essa matéria, a esse tempo e a esse espaço, por soberania de Deus e por eleição dele estamos aqui, não por um acaso cósmico. Nós estamos aqui ainda limitados a isso, mas Deus já nos deu uma olhadinha no que vai acontecer. E essa é a glória. Então, a volta de Cristo, ela não é só um detalhe da vida cristã, ela é o clímax, ela é o que esperamos, ela é o que queremos. O cristianismo, então, não caminha para o caos ou para a incerteza. O cristianismo anda a passos largos,
ao encontro com o seu rei. E essa é a nossa grande esperança. Então eu gostaria que você abrisse comigo no Evangelho de João, no capítulo 14. E é legal porque essa é uma mensagem que você escuta muito em momentos de despedida e velório. E aí você diz assim, puxa, mas essa mensagem tem algo a falar? Para nós, e claro que tem. Então João capítulo 14, nós vamos ler só os primeiros 4 versículos. Como eu falei, não vai ser um estudo expositivo, vai ser um estudo tópico a respeito da parousia. Você diz assim, o que é esse negócio de parousia? A volta de Jesus. Tá? É só um meio que o pessoal de teologia gosta de chamar, porque assim é conhecida no grego, mas é a volta de Cristo. E é isso que nós vamos conversar hoje. Então João capítulo 14, do versículo 1 ao 4, diz assim, não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa do meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vocês, vou preparar lugar a vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. É legal que esse contexto aqui é justamente na última ceia, aquela que nós lembramos lá na Páscoa, lembram? Nós até fizemos uma encenação aqui. E nesse contexto da última ceia, Jesus lava os pés dos discípulos no capítulo 13. E no capítulo 14 agora, então, ele inicia dizendo, não fiquem perturbados porque eu disse que vou embora. Porque eu estou indo para um lugar onde prepararei casa para vocês. Então Jesus não apenas falou do céu, ele prometeu voltar pessoalmente e levar os seus. E isso tem tudo a ver com o contexto do casamento judaico, aonde o noivo conhecia a noiva. É diferente da nossa cultura hoje, que a gente tem esse negócio de namoro, né? Então a gente vai na casa, vai namorar, senta no sofá, vigilância do pai e da mãe. Hoje nem isso mais tem, né? Na minha época tinha, e você então namorava ali, e aí você tinha aquele tempo de conhecer a pessoa, saber quais são os valores dela, saber se é uma pessoa realmente honesta, se ela realmente é uma pessoa que vai agregar alguma coisa na tua vida, se é uma pessoa de caráter, e o namoro ia se desenrolando nessa linha. E aí então, no contexto judaico não é assim. No contexto judaico, o noivo conhecia a noiva, e ele era, a maior parte das vezes, retirado do contexto da presença da noiva, e ele ia construir a sua casa. Quando a casa estava pronta, um cortejo inteiro ia até a casa da noiva, e aí lembra das virgens, das nécias lá, das lanternas, né? Agora você vai entendendo. E aí com esse cortejo ele buscava a noiva, e eles faziam uma festa de despedida na casa da noiva, porque ela não voltava mais para casa, e ela então ia, o noivo, a noiva e um cortejo atrás deles, e lá então era celebrado o casamento. Aí você lembra em Apocalipse, tem um casamento no final, e o cordeiro vem. O último que falou sobre isso foi o Guto, lá do STG, quando esteve aqui falando para nós. Então esse é o contexto em que Jesus está se despedindo dos seus, e aí fica aquela tristeza, mas Jesus, tu vai embora. Ele, calma, é como noivo, eu estou indo preparar um lugar para vocês, e eu volto para levar vocês aonde eu vou preparar lugar. Então a volta de Jesus, ela não é simbólica, ela é literal, ela vai acontecer. A volta de Jesus não é nada incerto, é garantido, é garantido. Atos capítulo 1, nós gostamos de falar o versículo 8, e é muito importante nós sermos testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Mas a gente tem que lembrar que o 8, 9, 10 e o 11 fazem parte da mesma perícope, ou seja, do mesmo exemplo, e o 11 diz assim, ei, varões, o que estão fazendo olhando para o céu? Esse Jesus que está aí, voltará de modo visível a vocês. Então nós não apenas evangelizamos por evangelizar, evangelizamos e fazemos missões porque nós damos a esperança para as pessoas. A aplicação que nós podemos tirar desses versículos é, a nossa esperança, ela não está nas circunstâncias do mundo. Por isso nós podemos não ficar tranquilos, mas nós podemos ficar seguros com tudo que está acontecendo. Puxa, será que amanhã eu vou ter salário? Eu não sei, não sei. No atual contexto econômico, social, político, geopolítico, a gente não sabe de nada. Mas nós podemos dormir com a certeza de que a nossa esperança não está no preço da gasolina,
enquanto vai o dólar e em tudo mais, mas tão somente na esperança da volta de Cristo. Então a nossa esperança não está nas circunstâncias, mas em uma promessa. E Deus não falha em suas promessas. Cristo voltará. Vamos agora lá para o último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 1, né? Um livro que muitos de nós têm como misterioso, e ele é um livro que às vezes, né, é difícil de compreender, relativamente é. Mas eu gosto muito do versículo 4 até o versículo 7, em que, lembram que eu falei para vocês, João está escrevendo Apocalipse para uma igreja que está passando por um momento de incerteza, de perseguição. O Império Romano está mandando prender e matar cristão. E João está preso lá por causa disso, porque ele está isolado, preso por ser um cristão. E aí Deus chama ele para escrever a uma igreja, dizendo, diz para a igreja, que não importam as circunstâncias externas, eu estou no controle de todas as coisas. E no meio desse livro que parece um tanto quanto misterioso, cheio de símbolos, e ele é mesmo, o primeiro capítulo, João explica quem é Jesus. Porque a igreja só vai se tranquilizar não quando as circunstâncias do mundo estiverem tranquilas. A igreja só fica tranquila quando ela conhece e ela entende quem é Jesus. Por isso o capítulo 1 de João é bem interessante. O 2 e o 3, recado às igrejas. E a partir do 4, a vitória de Cristo. Então é interessante isso, e no versículo 4 do capítulo 1 de Apocalipse, João, às 7 igrejas da província da Ásia, ele está entregando isso para essas igrejas, né? Por isso que esse A está com crase. A vocês, graça e paz da parte daquele que é, que era e há de vir, dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, soberano dos reis da terra. Ele nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue, e nos constituiu reino de sacerdotes, para servir ao seu Deus e Pai. A ele seja a glória, poder para todo sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Poderíamos até incluir o 8, eu sou o alfa e o ômega. Se fosse em português seria, eu sou o A e o Z. Ou seja, eu sou tudo. Diz o Senhor Deus, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esse é o Cristo que voltará. Eis que ele vem com as nuvens e todo olho verá. Então a volta de Cristo não será secreta, a volta de Cristo não será restrita, porque todo mundo vai ver. E será um evento então mundial, global, e por que não, universal. Todo o universo vai ser colocado na sua devida ordem, tendo o seu verdadeiro significado em Cristo. Mateus capítulo 24, no sermão que Jesus está fazendo, mostra que Jesus virá como um rei, como um juiz e como um senhor, não mais humilhado, mas em glória, porque agora Cristo veio da primeira vez para ser o Cordeiro de Deus, na segunda ele volta para ser o juiz de todas as coisas, aquele que vai colocar ordem em toda a história humana. E a história, então, não está fora do controle, a história está nas mãos dele. E o Cristo que foi rejeitado, como o próprio texto fala aqui, até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que com uma espada, com uma lança, feriram o seu coração, eles mesmos verão Jesus. O Cristo rejeitado será reconhecido por todos. Jesus disse que foi ao céu preparar a morada, e agora João diz que Jesus está preparado para vir, e quando isso acontecer, todo o olho verá, todo o joelho dobrará, toda a língua confessará. Então essa é a ideia. E algumas línguas confessarão com louvor e glória, dizendo amém, esperávamos isso. Outras confessarão, dizendo, puxa vida, eu rejeitei. Essa é a grande questão. Por isso, evangelizamos. Por isso,
vamos até aqueles que ainda não o conhecem. O problema é que o tempo e a hora são desconhecidos, e aí a gente pode ir lá para o livro de Mateus, justamente no texto, no discurso escatológico de Jesus, né, no discurso de Jesus falando a respeito do fim dos tempos, no capítulo 24, no versículo 36. E é legal porque agora toda essa ideia, né, ela está contida nos versículos do 36 ao 41, que diz assim: perguntaram para Jesus quando é que ele viria. Dá a hora, marca o tempo para a gente colocar na agenda. E Jesus disse assim: quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo e bebendo, casando-se e dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vida do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra será deixada. E aí, a partir do versículo 42, há um aviso: portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. E é legal porque Jesus usa aqui uma história do passado que todo judeu conhecia, que é a história de Noé. E eles assim, para um pouquinho para lembrar, todo mundo vivia tranquilo, ninguém imaginava que uma catástrofe iria acontecer. Todo mundo casava, se dava em casamento, estava festejando para lá e para cá, como se nada fosse, aquele negócio tipo assim: viva a vida, ela é curta mesmo, então aproveita, vai lá, gasta o máximo que você puder, faça e tenha o máximo de experiências que você quiser. E o pessoal vivia assim, até o dia em que Noé entrou na arca. E depois que aquilo foi fechado, o pessoal ficou. E ao ficar, foi condenado. Então Jesus fala: assim será também na época de vocês. Um vai ser levado embora e condenado, o outro fica. Assim como Noé e sua família encontraram graça e misericórdia. Mas há uma condição aqui, a condição do Cordeiro e do perdão dos pecados. Sem isso, nós seremos levados para o juízo de Deus. Tem 2 linhas teológicas que interpretam esses versículos. Uma linha mais de uma escatologia mais milenista, diz assim: um vai ser levado, arrebatado para o céu, o outro ficará. Outra linha mais milenista diz: não, olha o contexto do texto, ele diz assim: aquele que fica é o condenado, aquele que fica é o salvo, o que é levado é o condenado, como foi no dias de Noé. Os condenados foram levados, sobrou apenas aqueles que foram salvos por meio da ação divina. Pouco me interessa como você vai interpretar essa passagem, importante é nós sabermos que Deus um dia trará o seu julgamento, e essa é a volta de Cristo. E o dia e a hora não são conhecidos por ninguém, nem por homens, nem por anjos. Por isso eu acho engraçado, toda vez que alguém se levanta dizendo assim: eu sei quando Jesus vai voltar. Eu digo: Jesus não vai voltar nesse dia, pode ficar tranquilo. Ou vai ser antes ou vai ser depois. Porque se a gente tenta cravar, o próprio Jesus está dizendo: não cabe a vocês saber. É Deus que falou. Então, a ideia é que vigiai, porque vocês não sabem o dia que vem o vosso Senhor, que é o versículo 42. Isso nos chama a atenção para nós vigiarmos, não para ficarmos especulando qual é o dia da volta e tentando cravar o dia da volta e vendo: o fulano lá é o anticristo que veio, agora veio terremoto, guerra, rumor de guerra, está chegando, deixa eu somar aqui. Nós não fomos chamados para essa especulação, porque isso é autoridade total do próprio Deus. O que Jesus diz para nós não é: contem aí, façam os cálculos e aí eu voltarei. Jesus diz: não, portanto, vigiem, cuidem de vocês mesmos, cuidem das pessoas ao redor, evangelizem, falem. O foco aqui não é o quando Jesus vai voltar, mas é se nós estamos vivendo de forma ao dia em que Ele voltar, encontrarmos graça
e misericórdia diante dele. Então a ignorância que nós temos a respeito da data é proposital de Deus, porque é um chamado à nossa santidade. Porque fica aquele negócio assim, se eu sei quando Jesus vai voltar, bom, daí eu faço o seguinte, um pouquinho antes, eu me torno santo, creio em Jesus e passo a viver de forma adequada. Antes eu posso ficar zoando. E não é isso. Ou até, quem sabe, posso relaxar. Se Jesus vai voltar amanhã, eu vivi em santidade até agora, então beleza, agora eu estou tranquilo. Não, eu tenho que dormir hoje, mantendo e tendo em consciência que amanhã eu preciso continuar mantendo minha santidade. Então a ignorância da data é proposital, para que a nossa santidade seja constante, para que constantemente estejamos diante dele, dizendo assim, nós esperamos a tua volta. Então a volta de Jesus, ela vai trazer juízo sobre as pessoas. E Paulo escreveu isso a uma igreja, na cidade de Tessalônica. Ele escreveu 2 cartas a essa igreja, e a segunda carta, aos Tessalonicenses, capítulo 1, já vai abrindo lá, e Paulo visitou essa igreja de Tessalônica, é uma das primeiras igrejas que Paulo visita nas suas viagens missionárias, e Paulo ficou pouco tempo ali, fundou uma igreja, saiu, e a igreja ficou bastante confusa a respeito de vários assuntos. Paulo escreve uma carta para corrigir a igreja, e Paulo teve depois que escrever mais uma carta, porque ainda ficou dúvidas à igreja. Então as cartas de Tessalonicenses, elas nos indicam isso, e se você olhar 1 aos Tessalonicenses capítulo 1, versículo 6 em diante, do 6 ao 10, Paulo fala assim, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação, e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados, e a nós também. Isso acontecerá quando o Senhor Jesus for revelado lá dos céus, com os seus anjos poderosos, em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Eles sofrerão a pena da destruição eterna, a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que ele vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Então há juízo sim para quem rejeita o Evangelho. Há sim. Essa história de não, todo mundo vai no céu, é só ser bonzinho, é só ser legal, não é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que há juízo, porque ao mesmo tempo que vai haver juízo para quem não crê, vai haver glória para quem crê. Na primeira carta, e você pode voltar aí algumas páginas, na verdade uma só, capítulo 4, versículo 16, diz assim, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo, o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados com ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com essas palavras. O evangelismo também é um consolo, é uma forma de trazer alento a todos aqueles que estão preocupados com esse mundo, estão preocupados que não sei o que eu vou comer amanhã, eu não sei o valor do dólar, eu não sei o que eu vou fazer, será que eu financio uma casa, será que eu não financio, se Jesus volta e eu paguei só 3 prestações, aí não vale a pena, né? Então eu preciso saber, vai atrasando de 3 em 3, aí na quarta você paga, fica esperando Jesus voltar, mas não deixa eles tirar o teu bem. A gente vai vivendo assim, mas é um consolo, porque os mortos em Cristo ressuscitarão, como ele ressuscitou, assim como Cristo foi primícia quando ele sua sangue no jardim do Getsemane, que era o lugar de prensar o azeite, e a gente lembra do azeite extra virgem, né? É o primeiro extraído de azeitonas frias que é prensado, o mais rápido possível logo depois da colheita. Jesus está entregando aquela primícia. Jesus, ao ser ressuscitado, ele é a primícia de todos aqueles que ressuscitarão depois dele. Então os mortos ressuscitarão e os vivos serão transformados. A volta de Cristo, ela é uma boa notícia, mas também é um alerta sério. Não existe neutralidade.
Não existe meio termo. Por fim, capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, versículo 18, Paulo diz então, console-se uns aos outros. Consolai-vos uns aos outros com essas palavras. A doutrina da volta de Cristo, ela não é para gerar medo. Ao contrário, é para gerar esperança em nosso coração. Ela serve para consolar o aflito, ela serve para fortalecer o cansado, e ela serve para purificar a igreja e dizer, igreja, mantenha a sua santidade. Não abra mão da sua santidade, não afrouxe o seu cristianismo. Na primeira carta de João, capítulo 3, versículos 2 e 3, diz assim, todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. Eu já escutei várias pregações sobre João, e falando do amor e tudo mais, e tudo isso faz parte. A Ruth mesmo disse, nós temos que pregar um Deus de amor. Sim, ao mesmo tempo nós temos que pregar um Deus de amor, que pede para que nós permaneçamos santos nele. Quem espera em Cristo, não vive como o mundo. Quem espera em Cristo, vive numa esperança. E não significa que as situações do mundo não nos afligem. Não, elas nos afligem. Mas nós temos uma esperança que não está nesse mundo, e a nossa salvação não está nesse mundo. A minha salvação não está no político que vamos eleger nesse ano. Minha salvação está em Cristo. Porque o dia que eu colocar a minha esperança em homens, eu deixei de ser um bom cristão. Nossa esperança tem que estar única, total e completamente em Cristo. E na sua volta. A esperança futura transforma meu presente agora. E eu passo a ser agora alguém santo, separado e colocado diante de Deus. Apocalipse 22, 12, vá agora lá para quase a finaleira de toda a história. Se você não leu toda a Bíblia, não abre então, porque isso é spoiler. Apocalipse 22, 12 diz assim, eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega. Lembra que ele começou o Apocalipse dizendo isso? Pois é, ele termina o Apocalipse dizendo isso. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio. Eis que eu venho sem demora. Então a pergunta que você e eu temos que fazer não é necessariamente, será que Cristo vai voltar? Porque essa já é a nossa certeza. A grande pergunta é, estamos prontos para a volta dele? Se Jesus voltar agora, estamos prontos para isso? Se Jesus voltar agora, ou amanhã, o que ele me encontrará fazendo? O que ele me encontrará pensando? Como ele me encontrará vivendo? O que ele vai ver nos aplicativos do celular que eu uso? No histórico do meu computador e do meu laptop? Quais são os pensamentos que ele encontrará na minha mente o dia que voltar? Todos nós precisamos estar prontos a isso. Então a volta de Cristo ela é real. E na Páscoa nós precisamos lembrar que Cristo nasceu, morreu, ressuscitou e voltará. Essa é a nossa esperança. Vamos baixar nossa cabeça, vamos orar?